Então falta a gente falar ainda de alguns materiais, como por exemplo materiais compósitos, que são materiais formados por uma base, a matriz, que recebe um reforço disperso nessa matriz. Então a gente coloca esse reforço para que alguma propriedade seja melhorada nessa matriz e ela consiga resistir normalmente a algum tipo de esforço mecânico. Então, conforme está sinalizado aqui, né? A gente tem uma base resinada e a gente tem uma tela que é acrescentada essa resina. Juntos, embora a resina seja um plástico termofixo e essa tela seja talvez um plástico termoplástico, juntos eles compõem o que a gente chama de material compósito. E aí, associados, eles terão uma resistência diferenciada. O que se assemelha muito a isso, e que não está na literatura, ainda não encontrei na literatura, são os concretos. Olha, é exatamente o que está veiculado aqui em cima. Eu tenho uma base, que no caso não é resina, mas é o concreto, e eu tenho aqui os vergalhões de aço, que vão reforçar essa estrutura. Porque, de fato, o concreto ele tem boa resistência à compressão, mas a resistência à tração dele não é boa. Essa resistência à tração ela é acentuada pela adição dos vergalhões de aço. Então, isso aqui, né, esse tipo de material concreto armado, ele está na categoria de materiais compósitos, embora eu não tenha encontrado ainda na literatura. Outro exemplo aqui, a gente tem uma correia, que ela é de borracha, e aqui o reforço pode ser de couro ou de algum tipo de fibra. E tem dois exemplos aqui de tubos, né? Um tubo de plástico com reforço externo metálico e um tubo de borracha que tem um reforço aqui interno também metálico. Na verdade, tem um sanduíche aqui, né? Uma camada interna de borracha, outra camada metálica e depois outra camada de borracha. Além dos materiais compósitos, nós temos também as cerâmicas, que são materiais dos quais a gente já falou, que são materiais que a gente diz que está numa faixa de transição entre as ligas metálicas e não metálicas. Então, exemplos de cerâmica, e aí dentro de cada uma propriedade inerente para a peça, né? Porcelana. A porcelana, quando utilizada na forma de isolador, ela funciona no mesmo mecanismo, baseada na mesma propriedade na qual é utilizada, por exemplo, em vela de ignição de motor a combustão. Ela serve para não deixar passar a corrente elétrica, ou seja, ela tem resistividade. Um outro exemplo que a gente disse foram dos materiais refratários. Então, material refratário, como aquele sinalizado que é colocado no interior do alto-forno, é um material que vai resistir a altas temperaturas. Então, esse material tem essa propriedade e por isso ele é utilizado dentro do alto-forno. E a gente até falou, né, do material refratário colocado na nossa churrasqueira. Então, aquele tijolo maciço refratário também é colocado por conta disso, por suportar altas temperaturas. Além disso, o concreto sozinho, então a gente viu lá que a resina sozinha é um plástico termofixo, mas quando você coloca a malha nela, ela passa a ser um compósito. O concreto sozinho ele é considerado uma estrutura cerâmica, quando você coloca o vergalhão também é considerado um compósito. E além do concreto, as pedras. Aqui um exemplo que a gente traz, né, de um granito, e pela marca aqui a gente já está associando. É uma fabricante de instrumentos de medição. Logo, esse granito, essa pedra, está sendo utilizada na engenharia como instrumento de medição. É uma peça na qual o Inmetro garante que a sua superfície é completamente plana, perfeitamente plana e está completamente polida. Serve, por exemplo, para a gente trabalhar com um instrumento de medição chamado relógio comparador. Então você coloca as peças aqui em cima e esse granito ele vai garantir que todas as superfícies inferiores estão alinhadas no mesmo plano. Então, graças às propriedades que essa pedra apresenta dentro de um sistema de medição. E fechando aí, né, os nossos materiais, né, as nossas categorias de materiais, por último, as madeiras, que a gente já falou bastante, que ela é utilizada graças à tenacidade. Usamos, né, o nosso exemplo aqui da marreta, tanto para falar sobre a fragilidade ou a dureza em excesso de um material, como o cabo da marreta e explicar o porquê, né, que esse cabo é de madeira, justamente por conta da tenacidade, para absorver os impactos que são causados quando você utiliza a marreta, e não trocar substituir esse cabo por um cabo metálico. Os pallets e mais ainda o dormente de trilho de trem. A gente chegou a comentar a respeito de impacto, né, que os trilhos sofrem por conta das rodas, e a gente comentou o fato de estar andando no trem, sentir que o trem sobe em algum momento e desce e bate nos trilhos, e chegou a comentar sobre isso,
sobre o possível motivo, né? Então a gente construiu aí um conceito sobre um possível motivo disso acontecer. Então, fechando, né, a nossa relação de materiais, que eu gostaria de apresentar para vocês, a gente fica aqui com as madeiras.